Olá, eu sou Isaac Varzim e essa é mais uma edição do quadro Glossário aqui no Revolução Colunista. Essa semana com a letra C. C de comunismo. Lembrando que os temas trabalhados aqui no nosso glossário são definidos lá no nosso grupo de WhatsApp dos apoiadores desse canal. Portanto, se você gostaria de interferir e ajudar a definir os próximos temas, seja você também um apoiador. A gente precisa muito de novos apoiadores nesse canal para poder se manter ativos e cada vez mais firmes e fortes. O link para nossa campanha de financiamento coletivo está aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha aí, participe do nosso grupo e nos ajude a definir os próximos temas dessa série. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje com a letra C de comunismo. Pode ser que você odeie o comunismo. Que dia que na Coreia do Norte tem um dia do ano em que é proibido sorrir, que na China os velhinhos são escravizados e que em Cuba toda semana tem um paredão para fuzilar gays, que na União Soviética eles comiam as criancinhas, tanto no sentido gastronômico quanto no sentido reprodutivo. Que o comunismo quer, na verdade, é acabar com as bases cristãs da sociedade através do marxismo cultural. Que a Folha de São Paulo é comunista, que Dória é comunista, que todo mundo que não pensa como você pensa é, na verdade, um comunista, ou que Pablo Vittar vai casar com o Lula para proibir a família heterossexual no Brasil e que Marx será, ao lado de Paulo Freire, adorado nas escolas enquanto ensina-se ideologia de gênero. Você pode ter a opinião que quiser sobre o comunismo, mas o que você não pode negar é que o comunismo é o pensamento mais importante dos 2 últimos séculos. É o pensamento que literalmente dividiu o mundo ao meio. Nem o cristianismo tem hoje em dia essa força. O que um presidente pensa sobre Jesus Cristo não faz a menor diferença hoje. Agora, o que um presidente pensa sobre Marx pode definir a continuidade do seu mandato ou a sua defenestração prévia em um golpe militar de direita. O comunismo não apenas dividiu o mundo, como também foi protagonista da mais curiosa guerra que esse mundo já viu. A Guerra Fria. Uma guerra não travada pela conquista de determinado território físico, fronteira, ou mesmo para roubar petróleo em nome da liberdade, mas sim sobre qual a ideia de mundo seria a dominante. O capitalismo ou o comunismo. Ideias que cancelavam uma a outra. Os dois lados não poderiam coexistir. E sendo essa uma guerra travada em grande parte no campo das ideias, toda e qualquer arma poderia então ser utilizada. Filme, cinema, literatura, teatro, televisão, moda, religião, tudo que pudesse moldar a forma de pensar das pessoas. Eu garanto que você deve ter ouvido falar de comunismo assistindo algum filme na sessão da tarde, muito antes mesmo de ouvir falar sobre o Manifesto Comunista, por exemplo. É por isso que tanta gente imagina o comunismo como uma coisa quase que demoníaca. Porque grande parte dessa guerra consistia justamente em fazer o inimigo ser visto como um fantasma, como um bicho-papão, um vilão invisível, que podia vir em forma de Lenin, Stalin, Che Guevara, Salvador Allende, João Lugolar, Marighella ou até mesmo Satanás. No fim, é tudo a mesma coisa. De certa forma, o ponto de ruptura entre as duas ideologias é que se para o capitalismo e para o liberalismo, que nada mais é, na verdade, que o discurso filosófico que legitima o capitalismo, em primeiro lugar vem o indivíduo, com seus direitos, opiniões, propriedades e liberdades, e depois só é que vem a sociedade. A sociedade é resultado e deve se adaptar aos desejos dos indivíduos. Para o comunismo, é justamente o contrário. Primeiro vem a sociedade, primeiro vem o coletivo, o todo, e como resultado, como consequência da sociedade, vem o indivíduo. Mora aqui, inclusive, a origem da palavra comunismo, que vem do latim communis, comum, aquilo que é comum a todos, a comunidade, aquilo que é comunitário. Mas essa ideia não parece meio absurda? Como é que pode vir primeiro a sociedade? Não seria a sociedade justamente a soma dos indivíduos, como que um coletivo de humanos?
O indivíduo eu sei que existe, eu toco nele, eu me vejo no espelho, mas a sociedade é o quê? Ela nem existe de verdade como matéria, como é que ela pode vir primeiro? Não parece óbvio que nesse ponto o capitalismo que está certo? Que a base de tudo é o sujeito e que a sociedade vem depois e deve sim se moldar para se encaixar à multiplicidade das nossas individualidades. Uma sociedade boa é aquela que garante, antes de qualquer coisa, as minhas liberdades e os meus direitos. Existe, inclusive, uma corrente filosófica que ensina isso. É o contratualismo, que você vai encontrar em Hobbes, em Locke, em Rousseau. É essa ideia de que a sociedade ela se formou a partir de um acordo, de um contrato firmado entre as diferentes partes que constituem a sociedade. Que em algum momento as pessoas olharam uma para as outras e disseram: vamos combinar um negócio? Vamos fazer um trato? Vamos decidir que a gente vai dividir esforços para que todo mundo possa viver um pouco melhor. Cada um abre mão um pouquinho da sua parte, mas na média fica melhor para todo mundo. A sociedade seria, na verdade, então, fruto desse contrato que todos nós topamos fazer parte. O grande problema dessa proposta, apesar de parecer fazer algum sentido, até porque ela nos coloca no centro da história como protagonistas e agentes dessa importante decisão, e a gente adora se sentir mais importante do que realmente é que, infelizmente, isso nunca aconteceu. Não existiu esse momento em que o ser humano, que era até então um bicho solto, passou a viver em sociedade por uma decisão pessoal e consciente sua. É só você olhar para a sua própria vida. Você nasce e te ensina uma língua que já existia. Você nasce num hospital que já existia. Você tem um pai e uma mãe que não só já existiam, como eles também já tinham uma família antes deles mesmos chegarem aqui. Você assiste coisas na TV que já existiam antes de você. Você lê livros que já existiam antes de você. Você ouve músicas que já existiam. Você, na verdade, entra num trem que já estava andando. A sociedade veio antes de você. E você não tem como ser qualquer outra coisa que não um resultado dessa sociedade. Você não tira nada da sua cabeça do zero. Tudo isso que você chama de vida, de identidade, de eu, é resultado de algo que veio antes de você. E que te formou da única e exclusiva maneira possível, sem que ninguém perguntasse se você topava participar desse acordo ou não. Mas tudo bem, na sua vida parece fácil de entender isso, né? Mas lá no começo, lá no Adão e Eva, no início da história do homem, primeiro que é bom lembrar que o que você chama de homem não passa, na verdade, de um recorte no tempo do processo evolutivo de uma determinada espécie. Um bando de cientistas europeus um dia entrou numa sala e resolveu definir que, a partir daqui, de 70 mil anos para cá, a gente vai chamar de homem. Antes era outra coisa, a gente vai dar outro nome para isso, e antes era outra coisa. Isso é o homem, esse recorte. O problema é que nesse ponto aí, que definindo como o início da humanidade, ali os caras já viviam em sociedade. E o que veio antes também já vivia em sociedade. E o que veio antes disso também já vivia em sociedade. E antes, e assim por diante. Portanto, fica óbvio, e isso é algo que Durkheim nos ensina, que o sujeito é lógica e cronologicamente posterior à sociedade. Primeiro vem a sociedade e depois o sujeito. O sujeito é lógica e cronologicamente posterior à sociedade. Lógica, porque é lógico, você faz as contas e percebe que não teria como ser diferente, até porque se você imaginar que em algum momento o homem tivesse realmente olhado um para o outro e combinado de fazer um acordo social, esse acordo só poderia ter acontecido através de algum processo de linguagem. E a própria linguagem não existe senão dentro de um contexto social. E cronologicamente, porque antes mesmo do ser humano passar a dar um nome para si mesmo como gente, como indivíduo, ele já há muito vivia em sociedade. Pois é, a sociedade tem primazia sobre o indivíduo. A sociedade é que define o indivíduo. Ou, como disse o próprio Marx, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Sendo assim, por que caralhos a gente organiza a sociedade justamente ao contrário do que ela essencialmente é?
As sociedades liberais priorizam totalmente o individual, fazendo do coletivo quase que um problema a ser resolvido, como se fosse um efeito colateral das nossas individualidades. Quem é que leva vantagem nessa história? A quem pode interessar essa inversão das coisas? Ora, aqui você já pode se dar conta em que na hora em que se inverte o jogo, na hora em que formos pensar numa sociedade onde em primeiro lugar vem o coletivo e não o indivíduo, tem muita coisa que muda. E a primeira delas talvez seja o conceito de propriedade privada. Porque se primeiro vem o todo, então tudo é do todo, e não de um ou outro. Se primeiro vem o todo, como é que se pode conceber que exista um bilionário enquanto outros pedem esmola na rua? Ou gente que tem terra do tamanho de um estado inteiro parado, sem uso, enquanto milhares de pessoas não têm onde morar? Como assim? Como assim que você pode conceber que algumas pessoas tenham muito e outras não tenham nada? Se isso representa justamente o desequilíbrio total da sociedade, e é a partir dessa sociedade que se constrói, que se forma o sujeito. Formando assim uma sociedade, obviamente, de indivíduos desequilibrados, uma sociedade doente e desumanizante, às custas da exploração do trabalho, da enorme maioria, para lucro de meia dúzia. Quem, em sã consciência, acredita que essa é uma forma saudável de ser sociedade? Isso tudo só é possível se você acreditar que, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, vem a sua individualidade. Afinal, o que é meu e ninguém mexe. Eu faço o que eu quiser com o que é meu. O que eu tenho, eu conquistei. E se você não conquistou, o problema é seu, é porque você não se esforçou o suficiente. E foda-se, aqui é cada um por si. Pois é. O liberalismo é o contrário de tudo que nos faz humanos. E mais uma vez, citando Marx, vocês ficam aí horrorizados porque a gente quer acabar com a propriedade privada? Mas na sua sociedade, a propriedade privada já está abolida para 90% dos seus membros. Desde o fim da União Soviética e da queda do Muro de Berlim com a vitória do capitalismo sobre o comunismo, passou-se a entender então que era isso mesmo. Não tinha muito mais o que se fazer, não tinha mais solução. Está dado. O capitalismo é o vencedor. É o que tem para hoje, é melhor desconformar logo. A gente pode até tentar melhorar um pouquinho, coloca uns direitos para os gays ali, para as mulheres aqui, deixa os negros trabalharem sem levar chibatada nas costas. Tá tudo bem. É isso aí mesmo. Fazer o quê? Fazendo com que a gente esqueça que, no fundo, a única forma do ser humano se libertar é através de um rompimento real, de um processo radical de transformação. Se o homem é quem ele é por conta da sociedade, ele pode ser algo maior, algo melhor, algo que vai além, através de uma mudança profunda na sociedade. Até porque, convenhamos, né, a forma como a gente vive hoje é uma rua sem saída. É uma questão de tempo para tudo isso vir abaixo. Você olha para os lados e você sabe disso. Você sente isso, que a nossa sociedade caminha para um inevitável e deprimente abismo. É só você ver as questões com impacto mundial, como a própria pandemia do coronavírus, o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, as queimadas em larga escala, os fenômenos naturais cada vez mais violentos. Nada disso se resolve no âmbito individual. A partir do lucro, do empreendedorismo, da meritocracia, com uma campanha de marketing bacana, onde você toma um Starbucks e uma porcentagem dos lucros vai lá para salvar as tartarugas marinhas, ou ainda diminuindo 5 minutinhos do tempo do seu banho e separando direitinho o seu lixo. Não, essas são grandes questões do coletivo, do todo, do comum, do comunitário. Não se dá conta disso é simplesmente ficar ouvindo o tic-tac do relógio, esperando a bomba explodir, esperando para morrer, como animais na fila do abate. Enquanto, na verdade, a gente deveria estar preocupado em criar um novo mundo. Um mundo do trabalho, da tecnologia, da ciência, uma sociedade do homem novo, do pós-homem, do homem além do homem, o homem do futuro em um mundo do futuro, a próxima etapa da nossa espécie. O comunismo tem muito mais a ver com isso do que com mamadeira de piroca, kit gay, chip em vacina e não gostar de Bolsonaro. Por mais que no grupo de WhatsApp que você participe pareça ser exatamente isso. E, para finalizar, citando mais uma vez o nosso bom velhinho Marx,
O comunismo não é para nós um Estado que deve ser estabelecido, um ideal para o qual a realidade terá de se dirigir. Denominamos comunismo o movimento real que supera o estado de coisas atual. E os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista a não ser as suas próprias correntes. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.